Oi, pessoal, boa noite. Essa é a nossa segunda parte da nossa primeira dinâmica de preparação espiritual para o Retirão. A gente espera que vocês gostem. Para essa etapa da nossa dinâmica, a gente vai precisar que vocês se reúnam em grupos e sejam preferencialmente trios. Que vocês se conectem uns com os outros numa chamada em uma plataforma que vocês escolham. Vocês então vão dar play nesse vídeo e vão conversar e partilhar as suas respostas e as reflexões propostas adiante. Vamos lá? Então, agora vem o momento de partilha. O quanto você estaria disposto a perdoar alguém que machucou quem você ama, inclusive podendo ter machucado você também? A gente pede que vocês pausem o vídeo aqui, façam a reflexão de vocês em conjunto e quando vocês terminarem, sigam para a próxima parte. Sempre que vocês virem esse aviso, vocês podem fazer isso. Provavelmente, todos nós sentimos dificuldade em perdoar alguém que machucou a nós ou a algum de nossos familiares e amigos. Será possível perdoar nesses casos? Para refletirmos sobre essa situação, trouxemos aqui um exemplo de alguém que pode nos ensinar a exercitar o perdão em contextos como esse. João Paulo II sofreu um atentado em 1981, que o deixou gravemente ferido. Após uma cirurgia e algumas semanas de hospital, ele teve alta. Ainda com todo esse sofrimento, apenas 5 dias depois do atentado, quando João Paulo II recitava o Ângelus diretamente do hospital, ele declarou: "Rezo pelo irmão que me feriu, a quem perdoei sinceramente." Além disso, após cerca de 2 anos do atentado, João Paulo II foi ao presídio visitar o homem que tentou matá-lo. João Paulo II, hoje reconhecido como santo, foi um homem como nós. Seu barco não era perfeito, tinha suas qualidades e imperfeições, e teve que passar por muitas tempestades. Ainda assim, ele nos mostra, com esse lindo exemplo, como é possível perdoar, até mesmo quem nos machucou. Agora mais um momento de partilha. O quanto você estaria disposto a perdoar e se reconciliar com um amigo ou familiar que se arrependeu depois de ter se afastado de você para viver uma vida errada? Todos sabemos que durante a jornada que estamos trilhando, temos momentos difíceis, em que tomamos um caminho que não é o ideal, que não é o que Deus quer para nós, e nem é o que aquele que nos esperam que sigamos. Quando vemos uma pessoa amada seguindo por uma rota ruim, é natural tentar aconselhar e ajudar. Mas quando a pessoa não nos escuta e segue no erro, ficamos magoados. Quantas vezes nos sentimos falando com a parede e acabamos desistindo de ajudar? Queremos, então, lembrar de uma parábola bíblica muito famosa e pela qual temos um carinho muito especial aqui na JC, o filho pródigo. Por vezes, nossos amigos e familiares são como o filho pródigo, que é aquele que pede a herança ao pai e vai curtir a vida, abandonando tudo e todos e se deixando levar pelo mundo. Ou seja, vemos nossas pessoas queridas se deixarem levar, seja por teimosia, cegueira ou outros sentimentos ruins. Quando esse tipo de situação ocorre com a gente, agimos como o pai da parábola? Ficamos esperando de braços abertos essas pessoas, dispostos a perdoá-las e torcendo para que elas voltem arrependidas em busca de uma vida nova? Ou guardamos rancor e nos fechamos para a possibilidade de perdoar?
Agora a gente vai propor mais um momento de partilha para vocês. O quanto você está disposto a se perdoar por erros que cometeu ao longo da vida? Perdoar ao próximo pode ser muito difícil dependendo da situação. Mas às vezes sentimos ainda mais dificuldade quando precisamos perdoar a nós mesmos. Você diria que um santo, que hoje é muito admirado por nós, foi alguém entregue às vaidades do mundo até seus 26 anos? Este foi Inácio de Loyola. Após ser ferido em uma batalha, Inácio ficou se recuperando no castelo de Loyola, onde, na falta de livros de cavalaria, começou a ler a vida de Cristo e também uma coletânea sobre a vida dos santos. Por meio deles, foi percebendo que os prazeres mundanos eram passageiros, mas que a entrega a Jesus lhe enchia o coração com alegria duradoura. Mesmo vivendo durante muitos anos afastado de Deus, Inácio se converteu e usou das dificuldades para escrever um de seus maiores legados, que foi o livro de Exercícios Espirituais. Ele foi capaz de reconhecer seus erros, pedir perdão por tudo que havia vivido nos seus 26 anos sem contato com Deus e passou então a seguir a vida de católico com orgulho, dando a si uma vida nova. Você tem dificuldade de perdoar algum erro que você cometeu no passado? O que falta para você conseguir se libertar dele e dar a si uma vida nova? Se inspire no exemplo deste grande santo. Reconhecer nossos erros e pedir perdão por eles nos torna mais leves e próximos a Deus. Cura nossa alma. Então partilhem entre si. O quanto você estaria disposto a perdoar pela segunda vez alguém que te fez algo que magoou? Aquela pessoa que pediu perdão para você e depois de você ter perdoado, a pessoa cometeu o mesmo erro. Já entendemos que perdoar os outros ou a nós mesmos pode ser um ato muito difícil. Imagina perdoar mais de uma vez pela mesma coisa. Pior ainda. São Pedro nos ajuda a entender melhor o que Deus espera de nós, como descrito em Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 22. Pois ele perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Achou isso difícil? Então, nesses momentos, uma boa dica é pedir ajuda para aquele que é pura misericórdia. Peçamos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E aí, pessoal? Gostaram da primeira parada dos nossos barquinhos na Ilha do Perdão? Sabemos que é um assunto complicado e que, diante das nossas fraquezas humanas, se torna algo muito difícil de colocar em prática. Especialmente nesse momento de pandemia, a relação com nós mesmos e com aqueles que vivemos de forma mais próxima acaba se tornando mais difícil por todo esse contexto que nos deixa mais fragilizados e vulneráveis emocional e psicologicamente. Acabamos tendo mais atritos com as pessoas que amamos, ou com aquelas que precisamos interagir com mais frequência, e também vivenciamos mais conflitos interiores. Perdoar é um ato de amor. Basta olharmos para a cruz para lembrarmos disso. A cruz é o sinal da misericórdia e do amor infinito de Deus, que morreu para pedir perdão pelos nossos pecados. Refletindo sobre isso, começamos então a entender mais sobre o amor que Ele tem por cada um, mesmo com as nossas fraquezas e nossos erros. Basta apenas o nosso arrependimento para Deus nos acolher de braços abertos. E se Deus, santo e perfeito como só Ele é capaz de nos perdoar quantas vezes for necessário, porque nós, que somos imperfeitos, sentimos dificuldade em perdoar ao nosso próximo, que também tem suas fragilidades humanas. É importante lembrar que o Cristo pede de nós como um ato de perdão sincero.
Ele sabe que nem sempre vamos deixar de ter em nós, do dia para a noite, os sentimentos ruins causados por atitudes de outros ou nossas. O que ele pede é que procuremos ao longo dos dias calar o que há de ruim por meio da memória do amor dele e que consigamos ser cordiais com aqueles que nos ofenderam. Isso lembrou a vocês de alguma oração muito comum? Papa Francisco nos convida a refletir sobre esse tema através da oração do Pai Nosso, em que dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não se pode viver sem perdoar, ou pelo menos, não se pode viver bem, especialmente em família. Todos os dias, cometemos injustiças uns contra os outros, que são frutos de nossa fragilidade e de nosso egoísmo. No entanto, o que é exigido de nós é que curemos imediatamente as feridas que causamos. E existe um segredo simples para curar as feridas e para resolver as acusações. Não deixar que o dia termine sem perdão, sem fazer as pazes. Se aprendemos a pedir e conceder de imediato o perdão recíproco, as feridas serão curadas e a família se tornará um lar cada vez mais sólido. Se aprendermos a viver assim em família, façamos também lá fora, onde quer que nos encontramos. Muitos pensam que é um exagero, que são palavras bonitas, mas impossíveis de se colocar em prática. Mas a graça de Deus não é assim. De fato, é precisamente ao receber o perdão de Deus que, por nossa vez, somos capazes de exercer o perdão em relação aos outros. É indispensável que, numa sociedade que muitas vezes é impiedosa, existem lugares, como a família, onde aprendemos a perdoar uns aos outros. Fica então o convite da Intercecília. Exercitem o perdão, primeiro em suas famílias, depois em todos os âmbitos da sua vida. Que tal, durante essa semana, fazer um ato concreto de perdão e, caso seja possível, procurar se confessar com um padre? Temos certeza que esses atos farão muito bem a vocês. Pessoal, essa foi a nossa dinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaríamos de dar alguns avisos. Nossas dinâmicas da Intercecília vão acontecer aos domingos até o nosso retirão, às 8h30 da noite, pelo grupo da JC. Então, a gente gostaria muito que vocês pudessem estar conosco nessa caminhada até o momento do nosso retirão. Também vamos lembrar do pedido dos dirigentes, que todas as equipes têm até o dia 11 desse mês para mandarem as mídias solicitadas. Não percam o prazo. Vamos rezar então? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de pedir para que Deus ilumine nossos corações, para que a gente possa exercitar o perdão no nosso dia a dia, tanto com as pessoas que nos machucam, tanto quanto a nós mesmos. A gente sabe que é um processo difícil, mas a gente sabe que com Ele do nosso lado, nada é impossível. Também gostaria de pedir pelas vítimas do coronavírus, pedir para que essa situação seja logo resolvida, essa pandemia mundial, pedir pelos cientistas que estão trabalhando na vacina, também aproveitar para pedir pelas nossas equipes que estão trabalhando para que nosso retiro seja maravilhoso nesse final de semana. Recebe, Senhor. Então, por todas essas intenções e as que permanecem em nossos corações, vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Divina Providência, rogai por nós. São Luís Orione, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. E Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria e avante!